Olá, irmãos, amigos. Mais uma vez estamos aqui, sempre felizes pela oportunidade de poder gravar as mensagens e assim transmitir a mesma nas redes sociais. E espero, de alguma maneira, estar edificando sua vida. Agradeço a Deus por você que tem compartilhado conosco essas mensagens e que venha edificar outras vidas também no conhecimento da palavra de Deus. Estamos tratando do assunto sobre vida eterna. Falando sobre Jesus, quem foi Jesus? O autor da vida eterna. E neste assunto queremos entrar com o subtema hoje. As tentações podem levar o crente a perder a salvação? Nós queremos, com essas mensagens, com esses estudos da palavra de Deus, focar a impossibilidade de um salvo perder a salvação. É impossível que um salvo venha a se perder. Agora, precisamos entender o que é um salvo. Então estamos tratando, vamos mostrar os versos que aparentemente pode mostrar que um salvo perde a salvação, mas que no fundo daquele verso ele garante que um salvo jamais pode perder a sua salvação. E quero ler um texto como base em Mateus capítulo 4, verso 1, onde o próprio Senhor Jesus, na sua natureza humana, foi tentado por Satanás. Mateus capítulo 4, verso 1, diz assim, ó: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Acho que a primeira mensagem dessa sequência aqui, nós estamos na 188, acho que a primeira eu mencionei o título Cristo, o nome Jesus, o título Cristo. E mostrei bem o artigo, o Cristo. Então, quando a Bíblia menciona Jesus Cristo, está falando Jesus, o lado divino, Deus. Quando a Bíblia menciona só Jesus, está falando do lado humano. Neste verso, quem foi conduzido para ser tentado, você não tem Jesus Cristo, você tem somente Jesus. Jesus, a sua natureza humana poderia ser tentada. A natureza divina, jamais, porque ninguém pode tentar a Deus. Ele é soberano, Ele é dono, Ele é eterno, Ele é o Criador. Então ninguém pode tentar a Deus. Então veja, o próprio Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. Esta passagem se encontra aqui e também em Lucas capítulo 4. Jesus, ele teve fome. Depois de 40 dias, 40 noites, ele teve fome. Quando ele teve fome, o diabo foi lá e falou: vou oferecer agora alimento ao Senhor, vou transformar essas pedras em pães para ver o que ele vai fazer. E Satanás chegou e disse: tu és Deus, transforma essas pedras em pães. Imagina ele com fome sendo tentado pelo inimigo. Tentação não é pecado. Torna-se pecado quando você aceita a tentação e aí consuma o ato. Aí torna-se pecado. Mas ser tentado não é pecado. É diferente, são coisas totalmente opostas uma à outra, tá bom? Então o próprio Senhor Jesus foi tentado e Satanás tentou ele por várias vezes. Nós temos lá em Hebreus capítulo 4, versículo de número 15, esse texto eu quero ler. Porque diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Hebreus capítulo 4, verso de número 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Depois nós vamos mostrar sobre o sumo sacerdote Cristo, vamos tratar desse assunto, e o assunto Melquisedeque entra aqui em Hebreus com mais detalhes, esses versos. Mas ele foi tentado em todas as coisas, como qualquer um de nós, mas não pecou, sem pecado. Então, tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. Isso não tem nada a ver. Ser tentado não leva um salvo a perder a sua salvação. Nada pode abalar a sua salvação. Nada. Não temos que pensar na questão salvação e tentação. Então o próprio Senhor foi tentado. Nós somos tentados todos os dias. Vamos ver o que Paulo escreveu
em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo de número 13, 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 13, olha o que Paulo nos ensina. Não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Olha que interessante, ele diz, primeiro, que todos nós vamos ser tentados. A tentação, algo humano. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Deus não permite nada além do que você pode suportar. E ainda coloca, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Junto com a tentação, Deus dá o escape, para que qualquer um de nós venha suportar, vencer e sair bem mais maduro depois de uma tentação. Olha os homens da Bíblia, José não escapou da tentação. Davi não escapou da tentação, apesar que pecou, José não. Abraão, ele foi tentado. Moisés foi tentado. Daniel foi tentado. Eles não perderam a salvação, não tinha nada a ver com a salvação. Eu quero mencionar para fechar o caso de Jó, muito conhecido. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. E Satanás veio perturbar a vida de Jó. Satanás foi até Deus e disse, Deus olhou e disse, viste o meu servo Jó? Satanás respondeu, vi. Viu que ele é um homem íntegro, reto, temente a mim? Vi. Aí Satanás, na sua astúcia, tu deste tudo a ele. Ele é rico, ele tem muitos bens, ele tem uma família boa, ele não tem trabalho nenhum. Como é que ele não vai blasfemar? Ele vai ser temente ao Senhor, sim. Aí Deus, ouvindo aquelas palavras de Satanás, Satanás disse, deixa eu tirar tudo que ele tem. Deus disse, tá bom, só não toque na vida dele, mas pode tirar tudo que ele tem. Satanás veio e tirou tudo que Jó tinha. Tirou os bens, tirou os animais, tirou os empregados, morreram. Depois morreu toda a família. Aí Jó verbaliza aquela frase, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei. Deus deu, Deus o tomou. Tudo provém do Senhor. E aí a Bíblia é muito clara, e nisto Jó não pecou contra Deus. Satanás não se viu satisfeito. Satanás volta lá, a Bíblia menciona que os filhos de Deus vão lá até o Senhor, e aí está juntamente Satanás. E ele se apresenta. E Deus disse, viste que o meu servo continua fiel? Aí ele vi, mas ainda digo uma coisa, deixa eu tocar na saúde dele, deixa eu tocar naquilo de bom que ele tem, a saúde, para ver se ele não vai blasfemar. Como Satanás é astuto e ousado. E Deus disse, tudo bem, pode tocar na saúde dele, mas não mate. Jó adoeceu, ficou ali. Muitos pesquisadores dizem que cerca de 9 meses. Alguns dão menos. Doente, mal, já tinha perdido tudo. Ainda aparece a mulher, ainda dá aquelas frases para contra Jó. E ele sempre fiel a Deus. No final da vida de Jó, depois de toda essa tentação, no capítulo 42, Jó diz assim, os meus ouvidos te ouviam, agora os meus olhos te veem. Agora Jó tinha uma experiência maior. Sabe o que faz uma provação, uma tentação? Te leva a amadurecer, uma vida mais perto do Senhor. Te leva ao crescimento espiritual. Jó cresceu com a tentação. Jó amadureceu. Ele já era um homem íntegro. Mas agora ele diz, os meus ouvidos te ouviam e agora os meus olhos te veem. Ninguém nunca viu Deus. Mas Jó estava falando da parte espiritual, a minha alma, o olhar da alma. Eu te vejo diferente agora, meu Deus. Que a tentação
também faça isso com você. Não deixe consumar o ato, não deixe consumar o ato do pecado. Mas tentação não é pecado. Então, tentação não tem nada a ver com segurança eterna, com perseverança, com vida eterna. O salvo é salvo, uma vez, salvo para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te alimente cada dia mais, que você cresça no conhecimento da perfeita e poderosa Palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado a Deus por tudo. Obrigado pelas tentações e provações. Obrigado pelo escape, ó Deus, que o Senhor também nos concede, para assim sairmos de cada uma delas. Continua nos ajudando, ó Deus, e nos livrando das garras do inimigo. Abre o nosso entendimento a cada dia. Sê com cada ouvinte, cada pessoa que está assistindo essas mensagens nesse instante. Dai a tua bênção, ó Deus, que a tua bênção caia sobre cada uma dessas pessoas e que estas famílias, ó Deus, possam reconhecer a cada dia o teu poder. Se alguém ainda não se entregou ao Senhor, que faça este imediato, ó Deus, se entregando, tendo assim, Deus, o grande presente, que é a vida eterna. Obrigado por tudo, eu te oro agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.